Voltei, pessoal. Esse vídeo está sendo patrocinado pela Gabriela, que não pôde fazer a aula dela. E agora, sem pressa, eu vou falar aqui, vou tentar conter a minha excitação e empolgação para falar sobre isso. Assim, eu quero garantir. Cá está falando com vocês um cara que está nível o quê? 13. Já tem cara nível 60 aqui nesse jogo, cara. Então, assim, quem sou eu na fila do pão do PVP para falar do PVP desse jogo que eu nem joguei ainda? Mas eu quero passar as primeiras impressões que eu tive conversando com quem eu conversei e tendo as minhas próprias experiências também. Pelo amor de Deus, não caiam na conclusão fácil de achar que eu tô falando mal do BDO e cuspindo no prato que eu como e querendo comparar os jogos e querendo fazer um ser melhor que o outro. Mas a verdade é que eu botei pra tossir. A verdade é que o PVP do BDO ele foi um pouco frustrante pra mim, embora eu entenda que pode ser maravilhoso pros outros. Teve um cara no meu canal que falou assim: Fausto, o inverso não é verdadeiro, você não podia ter tudo que o New World tem e querer exatamente o que o BDO oferece. Sim, você está certo nesse sentido, poderia ser. Eu poderia estar cansado do PVP do New World e querer alguma coisa na pegada do BDO. Só que o BDO ele foi frustrante pra mim no sentido de que ao me equipar muito mais cedo do que a média dos jogadores do server, eu consegui vislumbrar como seria a vida de um full pain no meio do monte de full tet. Eu vou tentar explicar. O que faz a gente jogar BDO? Essa frustração enorme, porque a gente vive falhando acessório, a gente vive falhando equipamento, mas a gente espera que um dia a gente consiga ficar, por exemplo, full pain, ou pelo menos ter uns 4 itens pain. Para quê? Para arrebentar todo mundo. A gente quer e a gente sabe que a gente consegue. E a gente luta todos os dias por essa sensação de, nossa, cheguei no spot, levei 5, 6, 7 players de uma vez só. Eu consegui um pouco dessa sensação, eu consegui vislumbrar como seria um pouco dessa sensação quando eu fiquei praticamente full tet numa época em que a galera tava duo tri ainda. Tinha cara full tet, tinha gente muito mais forte do que eu tinha, só que esses caras estavam brigando em outros spots muito mais específicos que não eram aqueles em que eu tava, porque eu tava focado naquilo que eu foquei lá atrás. O que eu tô querendo dizer é que assim, o PVP do BDO, ele é mais tempo spawnando e voltando pro spot da guerra do que lutando propriamente dito. Pensa na vida de um mago no BDO. Você entra, você vai pra guerra, você anda até o spot da guerra, você solta o PA, depois você solta seu combo, seu dano é distribuído de maneira uniforme lá em todo mundo que pegou. Aí você mata uns 3, 4, os caras montam em cima de você e te mata. Aí você volta para o ponto do respawn. Você espera aquele tempo do respawn e volta. Quando você volta, a sua equipe ela está um pouco mais para frente, ou ela levou um pouco mais de construções do que estava antes, quando você esteve lá pela última vez. Você vai soltar PA, você vai soltar o seu combo, você vai matar alguns, os caras vão virar em você, vão te focar, vão te matar, você volta para lá. Você pode até conseguir dar uns dash, você pode até conseguir escapar, mas se no meio do PVP os caras decidirem que eles vão te levar, leva. No X1, basicamente você tá tretando com o cara. Se você tiver um gear muito mais rápido, você vai levar ele com facilidade. Se o gear tiver equivalente, são pequenas coisas que vão definir quem que vai sobreviver e quem que não vai, e geralmente quem derruba primeiro ganha. E aí você vai lá pro respawn e começa tudo de novo. As batalhas, elas são muito breves e tudo acontece muito rápido e todo mundo tem uma mobilidade enorme. Então um Berserker, uma Valkyria tem uma mobilidade enorme, é uma coisa estranha pra mim. Assim, eu não estou dizendo que o PVP ele é inviável para todos os jogadores. Quem sou eu para dizer o que todas as pessoas querem? Eu estou falando da minha experiência. Eu não tenho motivações de ir para a guerra porque eu não quero ficar fazendo esse esquema de guerra. Eu não quero ficar indo soltando todo o meu combo. Eu peguei um Musa, eu fiz um Musa que estava com dano. É que agora na Hunter eu tenho tudo de defesa e não uso pra nada. Na época que eu estava com dano, eu entrava, girava, matava alguns, dava um monte de dash, pegava um mago ou outro, soltava um combo, matava, morria e voltava. Essa mecânica ela me deixava angustiado, porque ela não me dava a sensação de ter controle sobre a TF e fazer com que os combos eles fossem efetivos. Quando eu girava uma lança no meio de todo mundo lá,
E o meu dano pegava de maneira uniforme em todo mundo que pegava ali, e a lança simplesmente atravessava todo mundo, e eu matava todo mundo, eu não ficava me sentindo um brilhante jogador, eu não ficava me sentindo um grande jogador, eu ficava me sentindo um cara que jogou mais do que todo mundo e que conseguiu upar os acessórios e os equipamentos antes de todo mundo. Olha o roleplay do cara. E veja, quando... Eu esqueci o que eu tava falando porque passou um cara rastejando aqui na minha frente. Eu imagino assim, um combate de 20x20 é uma coisa muito poluída e é uma coisa muito rápida. Quando a gente vem pra cá, o que você percebe? Que você, muito provavelmente, eu posso estar enganado, mas muito provavelmente você vai girar a sua espada, você vai dar o dano no primeiro cara e quem tá atrás dele vai tomar no máximo um dano de impacto aí do peso do corpo. Essa é a Lana se divertindo. A Lana, ela tá full roleplay aqui na câmera. E veja, isso é uma coisa que me agradou demais, a interdependência das classes. No BDO eu nunca fiquei empolgado no sentido de vou esperar os meus amigos para sair explorando o mundo, nunca, porque sair para fazer roleplay implicava perder karma, ou participar de uma TF onde todo mundo era muito autossuficiente. E aqui, com movimentações em tempo real, começa a fazer sentido andar em grupo. Andar em grupo também é instigante, porque aqui não tem KS. O que é não ter KS? A partir do momento que você foca no mob, todo mundo que bater no mob ganha um loot. Então, se você... No BDO, cara, não tem sensação pior do que você tá batendo num mob e chegar um cara e bater no mob. Dá vontade de xingar a mãe do cara. E assim, a gente vê muita choradeira nas comunidades. Por quê? Porque o jogo ele é feito nesse sentido. E aqui, quando você tá dando flechada no mob que tá demorando pra morrer, vem um mago e tá com uma bola de fogo na cabeça dele, você fica feliz. Por quê? Porque você gasta menos tempo pra matar e os dois vão dropar o loot e vão pegar o XP. Isso é uma coisa interessante. Eu não vejo as rotações de New World com aquela limitação do BDO que você tem que fazer exatamente a mesma rotação sempre, porque aquela é a otimizada e aquela é a que te dá mais lixinhos por hora. Eu percebo aqui que a gente vai ter uns mobs muito grandes e que você vai lá em equipe matar e que todo mundo vai receber o seu loot. E as especializações aqui elas têm um preço muito caro. As especializações aqui elas têm um preço muito caro. Então eu comecei a fazer eu entrei nesse jogo com uma grande certeza na minha vida, de que eu não jogaria de arqueiro. Eu falei, eu não vou jogar de arqueiro nesse jogo porque as primeiras mecânicas que eu vi de arqueiro elas eram muito ruins e eu falei que eu não ia jogar com isso. Aí eu comecei a upar força e constituição. E aí depois eu comecei a estudar as builds das armas e eu falei, merda, eu vou jogar de arqueiro. Porque aí quando eu pensei no PVP a longo prazo, eu penso assim, num cara que vai chegar com um martelo e vai dar uma martelada e vai quebrar a guarda do cara. Porque, gente, tem umas coisas sensacionais. Tem uns caras aqui jogando de Berserker e o cara ele foca em full attack speed e ele fica hitando a guarda do cara até acabar a mana do cara, e ele vai lá e única e exclusivamente com velocidade ele quebra a guarda. Tudo coisa de noob, tá? Tô falando de gente com nível 16, 20, coisa que tá muito longe de seu late game, mas é muito interessante o quanto essas classes elas serão interdependentes e as lutas de grupo contra grupo elas serão muito atraentes. Então eu vejo muito mais sentido nas pessoas marcando encontros em arenas do que no BDO, que na verdade quando você para fazer PVP dá a impressão que você está perdendo tempo de progressão de jogo, porque afinal de contas aquilo que vai te deixar forte não vai ser a habilidade desenvolvida na arena, vai ser o set que você conseguir ter. Então quem tem o melhor set ganha. E aqui não basta você ter o set, não basta você jogar muito grindando, porque não só de atributos viverá o jogador. Não só de atributos viverá o jogador, ele vai precisar das armas também. E a partir do momento que ele entrar num ponto de arma, não é tipo Skyrim que você escolhe uma habilidade e upa ela ao infinito. Não, você vai escolher o seu combo de habilidades e ele vai ser influenciado pelo atributo, você não vai ficar upando necessariamente skill.
Então, a maneira como você vai distribuir esses pontos de atributo e as skills que você vai escolher, que são de certa forma limitadas e que vão ficar numa barra aqui, realiza um sonho que eu nem sabia que eu tinha, que é dar ao PVP de um jogo MMO uma cara de MOBA. Porque o que parece isso daqui pra vocês? O que parece um arqueiro, por exemplo, que tem um salto para trás, que tem uma saraivada de flecha e que tem uma seta perfurante. Que vala que isso daqui lembra vocês? E isso daqui, a partir do momento que você equipa o arco e usa as skills, elas entram em CD, e olha o tempo de CD dessas habilidades. No tempo em que você estiver carregando o CD dessas habilidades aqui, você está inválido. E aí você depende do quê? Do seu time para te tancar, do seu time para te curar e do seu time para te proteger. Essa interdependência, assim, de verdade, sabe, a única coisa que tá me faltando aqui para eu fechar com chave de ouro esse negócio é no momento em que o jogo se desenvolver mais, a gente abra mais slots de habilidade, mas não para você sair spamando e matando todo mundo porque você tem um combo com um equipamento que varre o mapa inteiro. Tá me faltando uma ult de CC aqui para eu terminar de ser feliz. Então imagina um cara com um martelo de 2 mãos ultando e dando um pequeno debuff de velocidade de movimento. Imagina a equipe inteira precisando saber em quem é que eles vão focar, pensando numa batalha que vai demorar na verdade 2 ou 3 minutos. Imagina as estratégias de engage de MOBA num MMORPG. É isso que eu consigo vislumbrar. Como é que a gente vai impedir que as batalhas elas sejam vencidas por números massivos e que os players fiquem andando em números massivos para conseguir conquistar todo o território com abuso de poder ali? Não sabemos ainda. Não sabemos ainda. Lana está tentando me explicar, eu não estou entendendo. Que mais eu tenho para dizer para vocês? Bom, não tem kill steal, então você já fica com vontade de sair andando. Você pode não aceitar PK. Você pode, o dia que você quiser coletar, você pode coletar de boa, sem que a pessoa ela possa te abrir PK. Embora em determinadas regiões, aparentemente com brigas de facção, você não possa ficar no território da sua facção rival sem que eles possam ir lá e arrebentar você. Mas esse pequeno controle dos momentos em que você vai fazer PVP e dos momentos em que você vai ficar andando de boa, e o fato de você não poder ficar nerdando no life skill para sempre, como dá para você ficar no BDO e conseguir um equipamento full, é uma coisa bastante atraente também. Tá? Quando eu digo que especializações elas têm um preço caro, é porque se eu realmente quiser um arqueiro poderoso, eu tenho que focar muito em destreza, e se eu focar em constituição eu perco dano. E se eu quiser também ter um cajado, eu vou precisar upar inteligência e vou precisar upar foco, porque aqui isso daqui vai ser o meu dano mágico, isso daqui vai ser a minha recuperação de mana, ou o tempo de cast das skills. As especializações elas são muito caras, e faz muito sentido você buildar de acordo com a build de seus amigos. Então assim, se eu fosse jogar sozinho esse jogo, com certeza seria guerreiro de espada, escudo, com uma arma secundária que poderia ser um rifle aí para eu garantir uma determinada diversão. Mas quando eu penso num PVP, as skills do arqueiro e a jogabilidade do arqueiro no meio de uma luta em grupo parecem muito mais a minha cara, parecem atender muito mais o meu jeito de jogar do que um cara de rifle ou um guerreiro, por exemplo. Mas aí eu não tenho como ficar explanando sobre isso aqui ainda por falta de informação. Upar as armas não basta 100 pontos de atributo. Se você for um sem vida que disser eu vou não só jogar 16 horas por dia, mas eu vou contratar um cara para ficar grindando aí por 8 horas por dia porque eu quero ser o top server. O fato de você masterizar todas as armas não significa que você vai ter atributos para alocar em todas elas. Então veja, se você masterizar todas as armas, ainda assim você vai ter que escolher um combo, porque você vai ter que pagar pagar gold para resetar esses seus atributos. Veja,
realocação é livre, ela é livre até um determinado ponto, depois ela começa a custar dinheiro e não sabemos se esse custo ele será progressivo, não sabemos quanto ele vai te custar, só que no meio da TF não vai fazer isso, no meio da TF você não vai estar de arco na mão e vai falar, não, agora eu quero todos os meus atributos no martelo de 2 mãos, você não vai ter tempo de fazer isso, e mesmo aqui não é uma coisa que você simplesmente vai conseguir substituir as skills, quando você Lana tá se machucando, cara. Ela tá fazendo a X ela. Quando você equipa uma arma e usa um combo de skills aqui, o que acontece? Ao trocar de arma, você vê que a outra arma também entrou em CD. Então ao mudar para a espada, você não pode soltar todo o combo do arco e depois soltar todo o combo da espada e depois voltar. Por quê? Porque as skills elas têm um CD que equivalem a todas as classes. Da mesma forma, se você simplesmente mudar de arma no meio da TF, mudar de arma não significa que você vai conseguir resetar as skills e soltar tudo aquilo que você quer. Esses pontos eles terão que ser usados com muita sabedoria, o que faz com que a TF ela seja muito limitada, muito mais limitada pela sabedoria no uso dessas habilidades e no foco do time em quem é que eles querem matar primeiro, em quem é que eles querem focar. Ou seja, o quanto isso daqui se parece com aquela pegada de MOBA é uma coisa que pode me fazer, por exemplo, querer parar de jogar HOTS, que é um jogo para onde eu vou quando eu quero matar minha larica de PVP e onde eu só passo raiva, porque é um jogo fadado ao fracasso mesmo, pela natureza e pelo investimento e pelas estratégias que a empresa adotou. O que mais? E aí aqui eu vou convidar o Lefa para conversar com vocês sobre isso, porque ele tem muito mais propriedade para falar do que eu, porque ele investigou a fundo isso daqui e eu não. Mas assim, escutar ele me dizendo determinadas coisas foi uma coisa deliciosa, porque quando você vai para as mesas de produção aqui, você não pode simplesmente abrir processo em qualquer lugar do mapa e sair fazendo o que você quiser em qualquer lugar do mapa, puxando as coisas pela empregada. Então aqui onde eu tô, meu Deus? Tá muito longe, senão eu iria lá. Aqui você tem a forja, você tem para craftar armas, você tem uma fundição para derreter ferro, você tem uma bancada de madeira, você tem os lugares para fazer cada uma das coisas. E todas essas oficinas, elas terão seus próprios níveis. Então não adianta você ter uma forja da cidade nível 3 e querer fazer lá alguma coisa nível 4. Para isso você precisará dos pontos de progressão dos projetos da cidade. Isso daqui foi uma das coisas mais engajantes que eu já vi na vida em termos de jogos. Então você tem esse mural aqui, e esse mural ele chama quadro do projeto de vila, e quando você vê aqui, você vê o que é que eles estão querendo aprimorar, o que é que eles estão querendo fazer, e que missões você tem que cumprir para colaborar com isso. Então a sensação de pertencimento, de participação no UP, porque você quer aprimorar uma bancada de alquimista, porque você quer uma forja melhor, vai fazer com que você possa chegar muito mais longe. Então não basta um único life skiller sozinho falar, eu vou meter o louco e eu vou ser o melhor crafter do jogo, porque ele pode upar tanto o craft ao chegar a um ponto em que o nível de craft dele supera o da cidade, e aí ele não consegue craftar nada além do nível máximo da cidade. Então isso vai fazer com que guilds inteiras queiram colaborar muito com o projeto da cidade e decidam entre si o que é que eles querem especializar. E eles podem se especializar de acordo com a demanda do servidor, colocando material para vender no mercado. Então cada cidade pode se especializar muito em alguma coisa, e a demanda pode dizer quem é que vai levar a melhor nessa. Outra coisa espetacular é que as Node Wars não são mais apostas que você faz somente dos recursos que custa colocar lá a base. Não, quando você tiver guerra, será necessário um investimento político na cidade, porque você vai ter que fazer quests e conseguir pontos nas cidades para que você possa chegar ao ponto de declarar guerra. E ao fazer isso, ao declarar guerra, quando você destrói uma cidade, você destrói tudo aquilo que ela fez ali. Então você vai upar o muro, você vai upar a fundição, você vai upar a bancada de alquimia. E se você perder a guerra, tudo volta para o nível 1 e você está lascado. Ou seja, as guilds elas terão um real motivo
que não somente o payout, pelo qual lutarem, porque elas vão querer preservar aquilo que elas batalharam para construir. Isso é uma coisa simplesmente sensacional. Onde que isso vai dar, não sabemos, não sei, eu não tenho como prover. Mas assim, você pode ter um cara que paga o Legacy da Amazon para dar informação privilegiada do que vai acontecer no próximo patch, para ele disparar na frente, colocar um monte de dinheiro e pegar os itens mais fortes, para que ele tenha um poder de recrutamento dos jogadores mais fortes do servidor na guild dele. Vai dar para você fazer isso? Vai dar para você fazer isso. Porém, se você tiver nesse mapa todo, filha, não vai comer formiga não, pelo amor de Deus, vem pra cá. Daqui, oi pro pessoal. Se você tiver aqui uma única guild ocupando um único território, todas as outras elas podem querer pontos com a população justamente dessa aldeia, dessa cidade, e todo mundo pode querer ir lá e fazer guerra ao mesmo tempo. Aqui, um cara full pen, ele não vai conseguir dar conta de uma massa muito grande de jogadores. E aí, a hora que essa cidade ela for invadida e ela for destruída, tudo vai voltar para o nível 1. Então você pode chegar no nível 10, enquanto a média do servidor está no nível 3, 4. Por quê? Porque o cara foi imensamente pay to win, e porque concentrou os melhores jogadores do servidor. No final das contas, ao ter todas as outras guilds se virando contra ela, será um push praticamente indefensável, e aí vai estar todo o servidor nível 3, enquanto a guild mais forte do servidor pode estar nível 0. Posso estar falando uma imensa besteira, e eu quero que me desmintam aí se eu estiver errado na especulação dessas possibilidades. Por quê? Porque eu também estou explorando junto com vocês, eu estou tentando entender agora, eu quero aprender agora. No fim, eu já vejo muitos pontos positivos que vão me atrair nesse jogo. Primeiro, o quanto o PVP é cativante e o quanto fazer PVP vai melhorar o seu PVP. Ao invés de ser uma luta de 99% enchant, 99% grind e upgrade de gear, e 1% de PVP que acaba muito rápido, você fica puto e volta pra grindar. No BDO, você faz um engage umas 3 ou 4 vezes. Você já percebe quem tem o melhor gear. E aí você deixa quieto e você volta para grindar, porque afinal de contas está todo mundo querendo chegar no equipamento final. Aqui você pode chegar num ponto em que as pessoas elas simplesmente desencanem de equipamento, porque está relativamente fácil chegar no meio termo, e as pessoas elas continuem jogando porque elas gostam de jogar juntas, porque o entrosamento delas afeta o resultado. Se isso realmente acontecer, New World pode ser um jogo para revolucionar o mercado. Somente a Amazon ela tem a pachorra de chegar para um jogador e falar: eu sei que não é isso que você quer, mas eu estou fazendo mesmo assim. Se você sair perguntando na rua que jogador que quer um MMO com essa mobilidade porca aqui e com essa movimentação lenta aqui, ninguém quer. Todo mundo quer acabar o Diablo, todo mundo quer BDO, que você dá 300 dash e você está lá no fim da rua. Uma coisa completamente diferente da normalidade das limitações do físico humano. Ainda assim, o Dark Souls, ainda assim, Elder Scrolls, eles têm o seu público, e mesmo sem gostar dessa ideia a princípio, você pode descobrir no final das contas que era tudo que você precisava e nem sabia que você queria. Me desmintam, porque eu quero saber a opinião de vocês. Eu não tô pedindo feedback simplesmente porque eu quero engajamento e crescimento do meu canal. Eu tô pedindo feedback porque eu realmente estou interessado em saber as impressões que vocês estão tendo desse jogo, porque eu vi uma parte muito pequena deles. Me digam aí, e por hora é isso. Tomara que seja útil, e um grande abraço. Fala tchau, Lana. Fala tchau. Não deixa todo mundo no vácuo. Fala tchau. Tchau. Metida.